Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo, assunto de segundo ano, análise combinatória, e vamos para combinação hoje. Espero que vocês tenham visto a nossa aula de arranjos. Quem ainda não viu, tente ver nossa dica de arranjo, vai ficar mais fácil você entender a combinação. No arranjo, você trocava dois elementos, mudava a situação. Na combinação, não. Você troca os elementos e não vai fazer diferença, vai ser a mesma coisa. Então, o que é uma combinação? São agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos não faz a diferença. Você troca a posição de dois elementos, vai continuar a mesma coisa. Bora ver na prática isso aqui. Numa sala de aula, há 4 alunos. O professor vai escolher 2 alunos para ser seus ajudantes. De quantas maneiras o professor pode escolher essa dupla? Então vamos lá. Digamos que tenho 4 alunos. O A é o Antônio, B é o Beto, C é o Carlos e D é o Dedé. Ele vai escolher duplas, tá? Então, o primeiro aluno, digamos que ele tenha escolhido o A, o Antônio. E o segundo aluno, o B, o Beto. Então, a dupla que ele escolheu foi a B. Mas se ele tenha mudado, o primeiro aluno tenha sido o B agora, o Beto. E o segundo aluno, o A, o Antônio. Será que é a mesma dupla? Ou são duplas diferentes? A primeira dupla aqui era quem? AB. E a segunda dupla, BA. A pergunta é, AB e BA são duplas diferentes? Ou é a mesma dupla? Elas são iguais, é a mesma dupla. Então você troca a posição, não vai mudar a situação, é a mesma coisa. Quando acontecer isso, você não tem um arranjo, você tem uma combinação. Então você vai combinar os elementos, sendo que não tem repetição. Então se eu quisesse montar todas as duplas com esses elementos, bora montar braçalmente. Como é que ficaria? Poderia pegar o A e o B, Antônio Beto. Poderia pegar o A e o C, o Antônio Carlos. Poderia pegar o Antônio e o Dedé, AD. Então, só que eu tenho 3 maneiras. Poderia pegar também quem? O Beto e o Carlos, BC. Poderia pegar o Beto e o Dedé. Seria outra dupla. E teria mais uma que seria quem? Seria o Carlos e o Dedé. Se você trocasse a posição das letras, iam formar duplas iguais. Então, de duplas realmente diferentes, a gente só consegue fazer quantas? 6. Então, aqui, combinando os elementos, nós temos 6 maneiras de escolher essa dupla, né? Pegando 2 elementos, do total de 4, certo? Então, combinando 4 de 2 em 2, a gente consegue 6 duplas diferentes. Mas, o nosso objetivo aqui é o quê? Fazer com que você entenda como é que se aplica uma fórmula de combinação. Em vez de calcular assim, passo a passo, braçalmente, que a gente chama, você aplica uma fórmula e pode chegar num resultado mais simples, ok? Como é essa fórmula da combinação? Ela é bem parecida com a do arranjo. Qual é a diferença, pessoal? Que além do n menos p fatorial aqui embaixo, eu vou ter o p fatorial também. Por quê? Eu tenho que eliminar os elementos repetidos. Então, a fórmula da combinação de n para p vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial. A gente subtrai os dois elementos aqui e multiplica pelo p fatorial também. Então, a novidade é que entra esse p fatorial. Lembrando que o n, número de elementos, e o p, quantos elementos nós estamos pegando para combinar. Pode ser 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, e assim vai. Certo? Então, bora fazer a mesma questão usando a fórmula agora. Então, tenho 4 alunos e quero pegar de 2 em 2 para fazer duplas. Então, o n é 4 e vou combinar de 2 em 2. Então, P vale 2. Eu vou brincar de 2 em 2 elementos. Ok? Lembrando que a ordem não altera o resultado. Por isso vai ser uma combinação. Uma combinação de quanto? De 4 para 2.
de 4 elementos no total, só que eu vou pegando de 2 em 2 para ir alternando, ok? Então, aplicando a fórmula, vai ficar o n fatorial, quem é? É o primeiro elemento, 4 fatorial. Embaixo vai ficar n menos p, ou seja, 4 menos 2, subtrai os dois elementos dentro do parênteses. E como é combinação, eu tenho que colocar mais o p fatorial, no caso 2 fatorial. Essa é a novidade, ok? A diferença para o arranjo. Então, bora resolver. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses aqui embaixo. Então, repete 4 fatorial, dividido por quanto? Dentro do parênteses, 4 menos 2 vai dar 2 fatorial. E o outro 2 fatorial que já estava. Pronto. Eu vou ter que simplificar isso aí. Como é que eu simplifico? Se tiverem dúvidas, procura a minha primeira aula sobre fatorial. Lá eu mostro como é que faz essa simplificação legal. Ok? Vamos lá resolver. Então eu olho para o maior elemento aqui embaixo e para o maior elemento lá em cima. Como os dois elementos aqui embaixo são iguais, posso pegar qualquer um dos dois, certo? Então vou fazer esse 4, que é o maior lá de cima, chegar até no 2 fatorial. Então vou desenvolver o 4 lá em cima. Lembra que diminui uma unidade. 4, 3, 2. Chegou em 2 fatorial, que era o que eu queria, igual ao 2 fatorial lá de baixo. Então esse 2 fatorial de cima está igual ao 2 fatorial de baixo. O outro fatorial, que é 2 fatorial também, eu vou ter que desenvolver. Então, como era 2 fatorial, ele vai ficar 2 vezes 1. Então, eu desenvolvi ele, diminuindo uma unidade, lembre disso. Pronto. Chegou 2 fatorial, simplifica os fatoriais. Então, eu posso simplificar 2 fatorial com 2 fatorial. Quem sobrou lá em cima? 4 vezes 3. Quem sobrou aqui embaixo? 2 vezes 1. Então, vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. Dá para dividir 12 por 2? Dá. 6. Então, eu cheguei em 6 maneiras também. Lembre que pelo primeiro caminho, nós fomos desenvolvendo elemento por elemento. Chegamos em 6 maneiras, pegando os alunos, né? Os 4 alunos, e juntando de 2 em 2. Aqui não, nós aplicamos a fórmula da combinação para chegar no mesmo resultado. Então, nós fizemos uma combinação de 4, pegando de 2 em 2. Aplicamos a fórmula e chegamos em 6 também. Ok? Então, análise combinatória você pode fazer desenvolvendo passo a passo ou joga na fórmula também. Você consegue resolver e chegar no mesmo resultado. O importante é que você vai ter que ter muito raciocínio. A análise combinatória força você a interpretar e analisar uma questão com muito cuidado, certo? Outro exemplo. 8 tipos de frutas. Quantos tipos de salada de frutas, contendo 6 frutas diferentes, podemos fazer? Então, o que é que nós temos aqui? 8 frutas. Dessas 8, nós vamos pegar 6 e fazer uma salada. Aí eu faço a seguinte análise. Se eu pegar a fruta 1 e a fruta 2 nessa ordem, cortar e misturar, vai ser igual a fruta 2 e a fruta 1, só mudando a posição das frutas? Exemplo, se eu pegar banana e abacate e juntar na salada, é a mesma coisa que eu fizer ao contrário? Abacate, banana? Sim, é a mesma coisa. Você troca a posição, mas é a mesma situação. Não mudou. É a mesma coisa. Se a resposta for sim, o que é que você tem? Uma combinação. Se você troca a posição e a situação diferente, então você teria um arranjo. Cuidado para diferenciar arranjo de combinação. Na combinação você troca a posição e continua a mesma situação. Então é isso que aconteceu. As frutas vocês vão misturar, não interessa a ordem, vai ser sempre a mesma salada de fruta. Então vou fazer uma combinação. Uma combinação de quem? De quantos? São 8 frutas. Então N vale 8. Como ele quer apenas 6 frutas, então P vale 6. Eu vou combinar de 6 em 6 frutas. Ok? Então, aplicando a fórmula da combinação, eu vou fazer uma combinação de 8 para 6, pegando de 6 em 6.
Aplicando a fórmula vai ficar o n, que é 8 fatorial, dividido por quem? Quem vai ficar dentro do parêntese? A subtração dos dois, 8 menos 6 fatorial. E repete o último elemento, que é o 6 fatorial. Resolvendo, repete o 8 fatorial lá em cima, faz a subtração aqui embaixo. 8 menos 6, 2 fatorial. Aí repete o 6 fatorial. Vou olhar quem é o maior embaixo. Quem é o maior embaixo? 6 fatorial. Ok? Então, vou ter que fazer o 8 lá de cima chegar no 6 fatorial. Então, vou fazer, desenvolvendo o 8 lá em cima. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Cheguei no 6 fatorial. Certo? E o 2 fatorial no início aqui, que eu não vou simplificar, eu tenho que desenvolver esse número. Então, 2 fatorial, quem é? É o 2 vezes 1. E repete o maior, quem é? 6 fatorial. Esse 6 fatorial eu vou simplificar com 6 fatorial lá de cima. Posso simplificar agora, certo? Só posso simplificar número fatorial com número fatorial, lembre disso. Então vai ficar, quem sobrou lá em cima? 8 vezes 7. E quem sobrou aqui embaixo? 2 vezes 1. Fazendo a combinação vai ficar 8 vezes 7, 56. 2 vezes 1, 2. Então vou ter que dividir 56 por 2. Dividir por 2 achar metade. Qual é a metade? 28. 28 aqui. Tipos de salada de frutas. Então, de 8 frutas, se eu pegar de 6 em 6, eu consigo fazer quantos tipos de salada de fruta diferentes? 28 tipos de saladas. Para isso, eu fiz uma combinação de 8, de 6 em 6. Pegando 8 e brincando com 6 em 6. Ok? Então, isso aqui é um exemplo de combinação. Bora ver um exemplo que requer um pouco mais de raciocínio, que é isso que a análise combinatória vai forçar de vocês. Buscar um raciocínio lógico para as questões. Então tem o seguinte, numa reunião com 7 rapazes e 6 moços, decidiu formar comissões contendo 3 rapazes e 4 moços. Quantas comissões poderão ser formadas? Então do total de rapazes, eu vou ter que escolher 3. Do total de moços, eu vou ter que escolher 4. Ok? Então minha comissão tem 3 rapazes e 4 moços. Como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro passo, eu vou ter que escolher os rapazes. Certo? 7 rapazes para escolher quantos? 3. Então, se são 7 rapazes, o N é 7, é o total. E, como eu quero de 3 em 3, o P vale 3. Certo? Vou fazer a seguinte análise. Se eu pegar, digamos, 2 rapazes, o R1 e o R2, rapaz 1 e rapaz 2, é igual se eu pegar o rapaz 2 e o rapaz 1? Vai mudar? Vai ser outra comissão? Não, porque os dois estarão na mesma comissão. Você muda a posição, muda a ordem, é a mesma coisa? Sim. Significa o quê? Que você tem uma combinação. Então você vai trabalhar com combinação. Se você muda a posição e a situação é diferente, então você teria um arranjo. Tá? Então, primeira coisa de uma questão é você saber se você vai trabalhar com arranjo ou combinação. Lembre que no arranjo a ordem interessa. Na combinação, a ordem não interessa. É a mesma situação. Então, vou fazer uma combinação de 7 para 3. Já sei que é uma combinação, então vou aplicar a fórmula da combinação. 7 pegando de 3 em 3. Uma combinação de 7 para 3. Isso para escolher os rapazes dentro da comissão. Então, aplicando a fórmula, quem vai ficar em cima? O 7 fatorial. Embaixo faz a subtração, 7 menos 3 fatorial. E repete o P, que é o 3, 3 fatorial. Vai resolvendo, repete acima, 7 fatorial. A subtração embaixo, 7 menos 3 é igual a 4 fatorial. E repete o 3 fatorial. Lembre que na combinação são mais de 2 números fatoriais. Então vocês vão ter que escolher embaixo quem é o maior para simplificar. Quem é o maior? 4 fatorial. Então vou fazer o 7 chegar até onde? Em 4 fatorial. Repete o 4 fatorial de baixo
E o outro fatorial, que é o 3 fatorial, eu vou ter que desenvolver, porque ele não vai entrar na simplificação. Então, embaixo vai ficar o 4 fatorial, que era o maior, e o desenvolvimento do 3 fatorial, que é 3, 2, 1. Lembre que é tudo multiplicação. Pronto. Está o 4 fatorial em cima, está o 4 fatorial embaixo. O que é que eu faço? Simplifico os fatoriais, certo? Só posso simplificar fatorial com fatorial. Quem sobrou lá em cima? O 7, o 6 e o 5. Quem sobrou lá embaixo? O 3, o 2 e o 1. Ok? Aqui vocês podem usar prática de simplificação. Lembre que todo mundo está multiplicando, então eu posso simplificar o número de cima com o número de baixo. Eu poderia simplificar o 6 com 3, mas eu vou enxergar um negócio melhor. Se eu olhar aqui para baixo, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. E o 6 está lá em cima. Então eu vou deixar a mesma coisa lá em cima, 7, 6, 5, e vou multiplicar só aqui embaixo. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Por que eu fiz isso? Para enxergar o 6 de cima com o 6 de baixo. É mais fácil para simplificar. Então, dentro de combinação, dentro de arranjo, é bom vocês treinarem as simplificações. Aí vocês vão ter que lembrar de frações, como é que simplifica frações, ok? Então, simplifiquei 6 com 6, quem é que sobrou lá em cima? O 7 vezes 5. 7 vezes 5 é igual a quanto? 35. Pronto, achei a combinação de 7 para 3, que dá quanto? 35. O que é esse 35? São as maneiras de escolher os rapazes apenas, que é o nosso primeiro passo. Agora eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Escolher as moças. Para escolher as moças, eu tenho 6 moças. Para escolher quantos? 4. Significa que o N vale 6, que é o total. E das 6 eu vou pegar apenas 4. Eu vou brincar de 4 em 4 moços. Então P vale 4. Como eu já sei que é combinação, então eu vou fazer o quê? Uma combinação de 6 para 4. Aplicando a fórmula vai ficar 6 fatorial em cima, embaixo 6 menos 4 fatorial, multiplicado por 4 fatorial. Então vai ficar 6 fatorial, resolvendo dentro do parênteses aqui embaixo, vai dar 2 fatorial. E repete o 4 fatorial. Quem é o maior lá embaixo? 4 fatorial. Então vou fazer o 6 lá de cima, chegar no 4. Desenvolve o 6 fatorial, reduzindo uma unidade, né? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Pronto, chegou no 4 fatorial para ficar igual ao 4 fatorial lá de baixo, certo? Que eu vou simplificar. O 2 fatorial, que era o menor, eu vou ter que desenvolver. Quem é o 2 fatorial? 2 vezes 1, ok? Lembra, o maior fica lá embaixo e o menor desenvolve. O maior lá em cima desenvolve até chegar no maior número lá de baixo, que era o 4 fatorial. Posso simplificar agora 4 fatorial com 4 fatorial. Quem que sobrou lá em cima? 6 vezes 5 e lá embaixo 2 vezes 1. 6 vezes 5, posso fazer logo direto, dá 30. 2 vezes 1 dá 2. Dividindo 3 por 2 dá 15. Ou seja, a combinação de 6 para 4 dá 15. 15 o quê? 15 maneiras de escolher as moças. Vamos para a conclusão final agora da questão. Nós quebramos ela em etapas. Qual foi o primeiro passo? Foi escolher os rapazes. Para isso nós fizemos uma combinação de 7 para 3, que deu quanto? 35. Segundo passo, qual foi? Escolher as moças. Nós fizemos uma combinação de 6 para 4, ok? Que deu quanto? 15. Agora que vem o principal, a análise da questão. Aqui que às vezes a pessoa costuma errar. Ela aplica a fórmula da combinação legal, mas falha no raciocínio final da questão. O que é que eu vou ter que lembrar? Dos conectivos chaves, que eu uso muito na análise combinatória, que é o seguinte: se vier subentendido a palavra ou, você vai ter que somar. Se vier e, você vai ter que multiplicar. E o que é que tinha na questão? A comissão tem que ser de rapazes
e moças. Olha a palavra e lá, olha o conectivo e. Então, quando você vê o e, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar a conclusão da questão. Como tem o e, você vai fazer a multiplicação. A multiplicação no primeiro passo, que era escolher os rapazes, combinação de 7 para 3, e multiplicar pelo segundo passo, que era escolher as moças, combinação de 6 para 4. Então, por causa do conectivo e, o que é que você vai fazer? Multiplicar. Se fosse ou, você ia somar. Então, isso é muito usado na análise combinatória. Como era o e, bora multiplicar. Combinação de 7 para 3 vezes a combinação de 6 para 4. Combinação de 7 para 3 deu quanto? 35. Combinação de 6 para 4 deu quanto? 15. Fazendo essa multiplicação dá 525. Ou seja, nossa resposta final seria o quê? 525 comissões. Então, nessa reunião, se eu pegasse e montasse comissões com 3 rapazes e 4 moças, combinando os elementos todinhos, eu ia chegar em quantas comissões? 525 comissões. Então, imagine se você não souber aplicar a fórmula, você teria que montar essas comissões braçalmente, fazendo a combinação de letras. Já pensou você chegar em 525 combinações? Ia dar muito trabalho. Por isso é importante que você saiba aplicar as fórmulas da análise combinatória, nesse caso a fórmula da combinação. E por que deu grande? Porque o conectivo era e. Lembra que o e é sinônimo de multiplicação. Se fosse o ou, era sinônimo de soma, certo? Então, tentem treinar para diferenciar bem quando é arranjo, quando é combinação. Se trocou a posição, são situações diferentes, arranjo. Se trocou a posição, é a mesma situação, você tem combinação, ok? Espero que você tenha entendido essa dica. Até a próxima dica, professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.